Olá, amigos, amigas do canal Gold. Vamos para mais um episódio da série de podcasts Crescendo Junto com Seus Filhos. Hoje, no episódio número 6, a gente vai ter a presença de André Zanotta, um executivo do futebol que já passou por grandes clubes aqui do Brasil e agora trabalha nos Estados Unidos. Vamos falar bastante com ele sobre as diferenças culturais, estruturais e esportivas. Espero que vocês gostem. Um grande abraço. Um convidado internacional, brasileiro, formado aqui, mas que desenvolve já há mais de 6 anos sua carreira nos Estados Unidos. É o executivo de futebol André Zanotta, com passagens por grandes clubes no Brasil. Hoje, executivo de futebol do Dallas. André, ou Zanotta, como todo mundo te chama no meio do futebol, seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Duda. É um prazer reencontrar você primeiro, né? Que já convivemos juntos no passado e participar aí desse projeto muito legal e poder bater um papo legal aqui hoje sobre futebol e outras coisas mais. Boa. Nós vamos chegar lá. Antes eu quero falar do Zanotta criança, ali. Qual é a tua primeira lembrança sobre esporte em geral? Não sei se futebol ou outro esporte, mas qual é a tua lembrança de esporte assim na tua vida, Zanotta? Olha, eu acho que o que me vem na cabeça agora é muito pequeno, assim, com, sei lá, pequeno, 6, 7 anos, jogando futebol na rua, na casa da minha avó. Minha avó morava numa casa e numa rua pouco movimentada. Eu, meu irmão, meu primo, os vizinhos da rua da minha avó, colocava o pedra para ser o gol, né, para 2 golzinhos, ou tênis, ou chinelo, e a gente jogava descalço na rua, tirava aquela lasca do dedo, sempre sangrava o dedo. Eu tenho muita lembrança disso, com saudade, né, desse tempo que a gente podia ficar brincando na rua até tarde, e não tinha, os pais não estavam o tempo todo procurando, só torciam para a gente voltar em algum determinado horário antes da comida. Então essa é uma lembrança carinhosa que eu tenho. Boa, a minha geração é essa também. E não tinha VAR, principalmente para quando passasse um carro e parava, voltasse na posição onde o carro passou, né? Isso é um absurdo, eu quero registrar isso, que o futebol de rua... Tava bravo, o carro tirava a pedra, o tênis, o chinelo do lugar, você tinha que arrumar o gol de novo. Aí você dava um jeitinho de ir mais para frente do teu adversário quando voltasse. Boa. E depois, você teve algum... Você seguiu de uma forma competitiva, em escolinhas, em associações? Você viveu o esporte, obviamente, de base em algum momento? Eu não cheguei a jogar em base, eu jogava em clubes locais. Eu teve uma época que eu participava de um clube, a gente montou um time para jogar algumas competições na Europa, essas competições, a Dana Cup na Dinamarca, eu joguei a Gothia Cup na Suécia, a Helsinki Cup na Finlândia. Eu fui fazer uma viagem, joguei na Áustria. Então a gente teve um time que a gente montou, chamava Real Brasil, com amigos, um treinador, e a gente, né, adorava jogar, e era um time bom, a gente até não fez feio. E eu tinha 16 anos quando a gente foi para a Europa, ficou 30 dias jogando essas competições, principalmente na Escandinávia. Foi uma experiência bem legal. O Zanotta executivo ficaria de olho no Andrezinho do Real Brasil, não? não tinha. Por isso, justamente, que eu resolvi dedicar aos estudos, porque o talento ali não era um nível suficiente para poder ter uma oportunidade num time de futebol profissional. Boa, mas aí você foi caminhando, provavelmente como um amante de esporte, de futebol, acompanhando. Isso, sempre foi uma paixão pelo esporte, principalmente o futebol, óbvio. Eu joguei na faculdade, fiz direito no Mackenzie, joguei pela faculdade também. Né, os jogos jurídicos, liga jurídica, que a gente tinha quando trabalhava em escritório, quando eu trabalhei em escritório. E na faculdade, eu já comecei a focar para a área de direito desportivo, para aliar o que eu estudava, né, que era o direito, com a paixão pelo esporte. Então, assim que eu me formo, eu já começo a tentar direcionar minha carreira para o direito desportivo.
Ainda, claro, não tinha essa imensidão que hoje tem, né, de hoje muito mais escritórios, muito mais gente especializada. E eu já, em 2006, se eu não me engano, eu me formei em 2004, e eu vou trabalhar num escritório grande, o Machado Meyer, na área de esportes e entretenimento. Então, eu fico responsável no Machado Meyer, tem um sócio, e eu era o responsável por conduzir essa área, e a gente, no escritório, a gente lidava principalmente com casos internacionais na FIFA. Então, a gente representava a CBF, clubes das mais diferentes dimensões, né? Clubes como Cruzeiro, Corinthians, e tinham clubes menores, interior de São Paulo, clubes do Nordeste, que cobrando aqueles direitos de formação. Então, isso foi a minha primeira experiência profissional trabalhando com esporte. Mas você procurou isso, né? Então, assim, você na faculdade, você meio que, tá, tô aqui fazendo direito, mas o caminho que eu vou é esporte, é isso? A minha ideia, eu comecei a fazer, eu fiz um curso na GV de administração esportiva, fiz uma pós-graduação em direito desportivo, eu comecei a focar cada vez mais na área desportiva, não tinha na minha cabeça sair do jurídico naquele momento, e quando eu começo a trabalhar para clubes de futebol, no escritório, eu vejo a carência que tinha de pessoas especializadas na área. Eu, come, eu estudei, eu morei nos Estados Unidos quando eu tinha 17 anos, então eu falo inglês fluente, espanhol, eu estudei espanhol desde os meus 5 anos até o fim do colégio, e então os clubes começavam a usar o escritório em negociações de jogadores, contratação de jogadores. Eu viajava com diretores para fechar alguma negociação, para ajudar numa negociação, e aquilo me despertou um interesse enorme em... Putz, começa a fazer sentido para mim, é isso que eu gostaria de seguir. E aí, em 2009, eu resolvo sair do escritório, eu comecei a pesquisar cursos, né, nessa área, mais na gestão de futebol. A minha vontade era trabalhar na gestão de clubes. E aí eu sou aprovado no FIFA Master, que hoje já há 25 anos, se eu não me engano, ele é o principal mestrado em negócios do esporte. Eu fiz em 2009 e 2010, FIFA Master. Eu saí do escritório cansado, eu não queria estar restrito à área jurídica, só do esporte, eu queria participar mais da gestão. E aí eu faço esse curso, e quando eu termino esse curso, eu recebo um convite para ir para o México, para trabalhar no Atlante, Los Potros de Hierro del Atlante, que era um clube que estava na primeira divisão do México, que tinham donos diferentes do que tem hoje. Um clube que eles ganharam a Conca Champions em 2008 e disputaram o Mundial de Clubes em 2009. Perderam a semifinal para o Barcelona, foi o ano que a final foi Barcelona e Estudiantes. E então o clube queria profissionalizar, e aí eu conheci, durante o curso, um dos diretores do clube, me convidou para ir para lá, e aí foi realmente a primeira experiência em clube minha, foi no México, trabalhando em clube mesmo. E foi muito importante para o meu currículo, para tirar aquele selo jurídico que eu tinha, Né? para poder entrar mais nessa gestão de clubes. E nessa fase de transição, né, já no jurídico de clubes, mas com a cabeça voltada para a gestão, tem alguma referência? Tem algum cara que você falava, putz, eu quero não ser esse cara no sentido de ser a pessoa, mas aquele trabalho me inspira e eu quero seguir por essa vida. Tem algum cara que te chamou a atenção nisso? Olha, quando eu estava no escritório, eu trabalhei muito com o Eduardo Maluf, infelizmente já falecido Maluf, que é uma grande referência, né? Trabalhou com o Cruzeiro, Atlético Mineiro. Então, quando ele estava no Cruzeiro, conversei bastante com ele. Paulo Angione, né? Eu não tenho um ídolo, assim, referências tem várias. Rodrigo Caetano também, quando eu começo a trabalhar, ele já estava se destacando e tendo sucesso. Então, são os principais que eu me inspirava.
mas depois de trabalhar no futebol, hoje, assim, pensando, eu tenho uma gratidão imensa a presidentes que eu trabalhei, principalmente dois, um que você conhece, o Odílio. O Odílio, eu tinha 33 anos. Eu fui para o Santos como assistente do Felipe Faro na época, o Felipe foi contratado. E o Felipe sai, né? O Luiz Álvaro tem problema de saúde e se licencia. O Odílio assume a presidência e me convida para assumir ser o superintendente de esportes do Santos, né? Um clube gigantesco como o Santos, que eu tenho uma gratidão enorme por ele ter apostado em mim, por ele ter me dado essa oportunidade. E dali foi o que foi o grande, né, o início da minha carreira, dentro realmente, né, dessa forma de gestão, a pressão que é um clube como o Santos, toda a mudança que você sabe muito bem do time campeão da Libertadores em 2011 para as saídas que foram acontecendo, né, que era natural, né, um time tão bom e muitos jogadores sendo transferidos, até, né, a saída do Neymar em 2013. Então, participar de tudo isso, fiquei no Santos, né? Eu comecei com o Luiz Álvaro, depois o Odílio, o Modesto me convida para continuar no clube. Para mim, eu já estava com tudo pronto para sair, então eu passar por 3 presidentes, e o Modesto era a oposição, para mim é um atestado Sem dúvida. super importante, né? Sem dúvida. De querer a continuidade. Eu não tenho nenhuma relação política, então é do meu trabalho mesmo. E aí a gente é campeão paulista em 2015 e depois eu resolvo sair do Santos, porque eu achei que era um momento bom depois de ter sido campeão. E aí vou para o esporte, fico um ano no esporte, também uma outra realidade, um aprendizado enorme. Adorei morar em Recife, conhecer né, o Santos, o Grêmio, que eu trabalhei, são clubes de uma dimensão muito maior do que o esporte, mas a paixão da torcida do esporte e o outro nível, né, conhecer esse outro nível de clube no Brasil, para mim foi muito importante para o meu desenvolvimento. E aí o Grêmio, que também é o outro presidente que eu tenho uma gratidão enorme, que é o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, que, né, eu vinha do esporte e um ano difícil, a gente terminou classificando para a Sul-Americana, né? Acabou, o Diego Souza foi artilheiro daquele ano no esporte. Eu vou para o Grêmio e foram aí 2 anos mágicos no Grêmio e o Romildo me deu essa oportunidade. Então, assim, mais do que referências, eu tenho gratidão muito ao presidente, que eu sei como é difícil ser presidente, como você abre mão de tanta coisa da sua vida e toma tanta paulada por um amor que eles têm pelo clube, né? Muitos deles. Então, esses dois são para mim, dois que eu tenho uma gratidão muito grande. Você não tem uma carreira típica, né? Tua carreira não é típica, não dá para dizer que você tem 3 clubes no Brasil, 3 clubes gigantes, né? Você não tem uma carreira que normalmente é o que acontece, né? Você vai em clubes pequenos, crescendo e tal. Mas, seguramente, você passou por duas... o esporte é grande, gigante, você passou por um momento mágico do Santos e por um momento mágico do Grêmio, certo? Eu quero pontuar aqui, não falando especificamente do teu trabalho, mas das tuas percepções em relação ao foco da nossa série aqui de podcasts, a relação de atletas e pais. O quanto que você consegue fazer de paralelo nesses 2 casos, no Santos e no Grêmio, e foram, assim, são 2 momentos históricos dos 2 times, né? Indiscutivelmente são 2 momentos, se não forem os melhores, é que o Santos, os melhores a gente acaba remetendo ao Pelé, mas na era moderna é o melhor momento do Santos disparado, e no Grêmio recentemente também acredito que seja, né, eu não sou, né, eu acredito que seja. Como é que você consegue fazer um paralelo pro ambiente, pro lado bom e pro lado ruim da convivência de famílias, atletas, pais, como é que você vê isso? É muito similar, assim, vivendo, né, os Santos no Sudeste, Grêmio no Sul, Sport no Nordeste, é muito similar, e depois até eu faço paralelo aqui com os Estados Unidos, que aí sim é bastante diferente. Mas você, assim, e Santos e Grêmio principalmente são referências,
formação de jogadores, né? Um formou o Ronaldinho, outro formou o Neymar, só para ficar nos principais mais recentes de cada um. Então, duas das principais estrelas do Brasil nos últimos anos são formados por esses dois clubes. Então, são categorias de base muito fortes. O Santos, se eu começar, né, eu estava assistindo ontem, enfim, quando está sendo gravado isso ontem, foi Corinthians e Palmeiras, mas o Gustavo Henrique, por exemplo, né, nascido em 93, que titular do Corinthians, e a gente teve com ele lá na Copa São Paulo, eu ficava pensando, cara, que já faz tudo isso que ele estava. Então, centroavante do Corinthians é o Yuri Alberto. Exatamente, o Yuri Alberto, que já depois também é da base do Santos. Mas, assim, a dependência que se vê, e eu peguei Gabigol começando, peguei o Arthur, né, do Grêmio, indo para o profissional e já tendo um destaque rápido, depois indo para o Barcelona, e você vê como no Brasil existe essa dependência dos pais, né, quando focam na carreira do atleta. Passam a viver a vida do filho e cria uma pressão enorme para que aquele menino dê o resultado e os frutos, né, principalmente para ter um conforto para a família para o futuro. Então, são raros, e aqui não casos que você tem uma família super bem estruturada, uma família com dinheiro, que apoia um filho, mas aquilo, se der certo ou não, existe o caminho, né, que a gente vai falar ainda, mas o caminho pelo college, aqui pela universidade, e no Brasil não. Então, tudo se fica focado no atleta, para que ele tenha um rendimento, para que ele tenha a performar e continue crescendo e passe a ganhar mais dinheiro para resolver o problema da família. Muitas vezes não é só a família imediata ali, primo. Você vê várias vezes que eu já tive em reuniões com atletas que vem primo, vem tio, vem muita gente que não é tão próximo, mas que todo mundo ali põe o olho e quer um pedaço daquele sucesso. Que na cabeça de um jovem ali, né, que é muito complicado. Então o Brasil tem essa exposição tão forte para os atletas desde cedo, para ter uma responsabilidade do futuro da família, que eu já vi casos assim assustadores muitas vezes, né, dos pais completamente largarem, dos pais colocarem uma pressão no menino que é desumana quase, assim, para que ele performe de um nível e você começa a ver a performance caindo, porque ele não tem essa estrutura ainda para aguentar esse tipo de... Principalmente naquela fase que eu digo que aí o funil vira funil radical, mesmo que aquela do sub-18, sub-20, que é onde passa a decisão, porque falando especificamente de futebol, o menino que vai bem no sub-15, tudo bem, no sub-14, tudo bem, sub-15, vai lá, 16, 17, ainda dá tempo para uma recuperação, para oscilar. No sub-18, sub-20, ou é ou não é, né? Ou é ou não é. E aí rola essa pressão. Mas eu queria te fazer um contraponto, porque um dos bate-papos que eu tive nesse episódio, né, de podcast, foi com o Pedro Scooby, surfista, e eu estava falando muito dele, da formação dele, claro que o surf tem algumas condições e tal, e ele citou o exemplo que eu já sabia, ele nunca publicamente falou, a primeira vez no nosso podcast, publicamente ele nunca falou, o sobrinho dele, sobrinho direto mesmo, filho do irmão dele, ele que ajuda e toca a carreira, o menino centroavante do Botafogo, sub-13. E ele fez uma comparação legal e sem juízo de valor, mas ele pôs o filho dele, o Dom, que tem o dom em vários, ele diz, tem o dom em vários esportes, tudo que ele começa ele vai bem, já foi pro futebol, tá no skate, foi pro surf, o moleque ele tem o dom mesmo, e o Pedrinho, que não tem a mesma condição física do meu filho, só que tem uma vontade e uma questão e uma gana porque quer mudar de vida. E ele é um cara que ninguém tira ele da frente, é um trator da vontade dele. Então, fazendo esse contraponto, como é que os pais, aí muito mais, né, claro, não existe fórmula mágica e nem regra, né, isso não é uma lei, né, isso aí é muito de sensibilidade e cada um com as suas características, mas como é que a gente faz esse contraponto entre
não colocar pressão exagerada para isso não se transformar um fardo, mas ao mesmo tempo ter a vontade. Até porque no futebol, e terminando a minha pergunta, é natural que aqueles que tenham uma necessidade maior se entreguem muito mais do que aqueles que não têm. Necessidade financeira falando, tá? Eu queria que você fizesse um contraponto nessas duas questões. E você me fez lembrar dois livros que eu li. Um que chama Gold Mine Effect, que é do Rasmus Ankerson, é um dinamarquês, que ele é agora esqueci o clube que ele é um dos donos. Mas ele viajou por alguns países, ele foi para Jamaica para entender por que os jamaicanos são tão bons sprinters. Ele passou meses na Jamaica entendendo. Ele foi para Etiópia entender por que eles são tão bons em longa distância. Qual que é a cultura? E ele foi para a Coreia porque agora não vou lembrar exatamente, mas das 100 melhores golfistas do mundo, 30% são coreanas. E a quantidade de tenistas russas, principalmente mulheres, por que elas têm tanto sucesso? Foi até o Brasil para entender como surgem tantos talentos. Então ele escolheu, porque é o efeito mina de ouro, né? Ele fala, por que nesses lugares surge tanto talento? E é muito interessante esse livro. E muitos, principalmente quando fala Rússia e Coreia, a participação dos pais para que, né? E aí você não tem, eu li o livro do Agassi, por exemplo. Se você lê a biografia do Agassi, a influência do pai para ele ser o que ele é, para ele ter o sucesso que ele teve no tênis, é uma coisa quase que assustadora. Porque o Agassi, ele fala no livro que ele não gosta de tênis. Da academia Nick Bollettieri, né? Mas o pai forçava ele desde pequeno, tão grande, que ele não gostava, mas era aquilo lá que ele foi para agradar o pai, ele foi fazendo. Você vê o filme das irmãs Williams também, né? O pai, a pressão então, que a influência que os pais têm, e quantos Agassis ou Williams, ou essas golfistas coreanas, russas, que não conseguiram, né? Porque esses são os casos de sucesso que é mais fácil a gente observar. Mas tem muitos pais que participaram, que tentaram isso, que forçaram o filho a alguma coisa, e seja no esporte, seja na música, seja nas artes, e o filho não consegue, porque assim não é uma coisa simples você desenvolver. Quando eu tô conversando com algum pai desse métier aí, né, desse ramo, e eles usam um exemplo desse, mas o pai da Venus e da Serena Williams tinha pressão e elas viraram. E eu gosto muito de quando tocam nesse assunto, porque eu falo, para uma, duas que viraram, exatamente, tem milhares que com o mesmo comportamento ficaram no meio do caminho. Então é difícil porque aí, assim, o paralelo daqui, né? No Brasil, a realidade econômico-social do Brasil é muito diferente do que é os Estados Unidos. Então, e a gente sabe que 95% ou mais dos atletas brasileiros que vão para os clubes geralmente têm uma condição de vida muito pobre, muito difícil. Então, quando surge algum menino com talento, né, e como tantos que a gente conhece no Brasil, desperta uma possibilidade da família, só que, assim, o ideal seria a família, né, o pai não colocar toda a carga naquele menino, porque, assim, eu não vou citar os nomes, mas quantos que eu já falei aqui, a gente viu que o pai para de trabalhar, a mãe para de trabalhar. E, assim, quando o menino está ganhando 8 mil reais, né, que é um dinheiro bom, salário bom, claro, para a realidade brasileira, mas ainda não é para sustentar uma família inteira, e os irmãos ficam, eu sei casos de irmãos que também já eram mais velhos, que não trabalhavam, tudo para... Então, porque quanto mais estruturada uma família, quanto mais tiver esse ambiente que o atleta possa ter a tranquilidade de desenvolver, porque o talento ele tem, se ele tiver o foco, e é isso que você falou do Scooby. Hoje eu vejo aqui cada vez mais como que o talento por si só não significa muita coisa, né? É um passo, mas a mentalidade, a gente fala, né? Hard work beats talent, né? O trabalho duro
vence o talento sempre. Então eu tenho muitos exemplos aqui no vestiário aqui hoje, porque o americano tem isso, né, de trabalhar, de profissionalismo, e eles não têm o talento que a gente tem, mas nem próximo, né, do que o talento. Só que a mentalidade vencedora, o perfil de não desistir, de lutar, de querer melhorar, acaba superando em muitos atletas mais talentosos que a gente traz para cá, muitas vezes, e que não vão ter o mesmo sucesso que outros que se dedicam muito mais. É, eu tava lembrando uma referência aqui no nosso papo com a Juliane, a psicóloga que você também conhece. Ela falou que um dos maiores riscos que existem é a criança, o adolescente, né? E eu estou falando isso até 16, 17, 18 anos, associar o amor paterno-materno ao resultado. Que diz que é muito comum isso, que muitas vezes é que ela estava usando isso como um cuidado que o pai deve ter, e mesmo que obviamente ele não coloque isso na mesa, isso uma criança, um adolescente pode levar, justamente por quê? Porque o pai ou para de trabalhar, ou acorda cedo para levar, o pai vive em função e a criança se sente na dívida de retribuir, então ela condiciona muitas vezes o amor ao resultado, e isso pode ser uma tragédia em performance e na vida pessoal mesmo, né? Porque você acaba desestruturando uma relação entre pai e filho. Então, isso é uma coisa que a Juliane me falou e que eu percebo muito isso também na base, né? É verdade, exato, mas é exatamente isso. Eu acho que muitos atletas se sentem em dívida com os pais, porque os pais, bem ou mal, eles foram incentivando, acharam oportunidade, levaram o menino para determinado clube, e eu vejo, né, eu tenho meu filho aqui que joga futebol aqui nos Estados Unidos, e eu convivo com muitos pais, eu vejo alguns maus exemplos, né, no dia a dia de famílias, né, que não precisariam estar mas a forma como eles tratam os filhos durante o jogo e gritando e acabam criando, assim, sabe, um ambiente que você vê que o menino vai ficando mais retraído, assim, e não consegue desenvolver o melhor dele. Então, isso que a Juliana falou faz todo sentido. E isso então acontece nos Estados Unidos, assim como acontece no Brasil, aí nos Estados Unidos também já acontece na base. Acontece assim, aqui nos Estados Unidos, existe a questão da universidade, tem uma influência muito grande no esporte desde cedo. Então, como as universidades americanas são muito caras, e bolsas de estudos são algo muito tradicional aqui, e são muitas universidades que podem oferecer bolsa de estudos em diferentes esportes, faz com que, desde cedo, os pais incentivem, né, e tem essa cultura americana de praticar esporte desde cedo. Então, você põe seu filho para participar de diversas modalidades esportivas. Meu filho joga beisebol, joga golfe, joga futebol, joga basquete, e tem o flag football, que é uma espécie de futebol americano sem contato. Que é a modalidade olímpica agora. É verdade, é verdade. Vai estar na Olimpíada em LA, 28. Vai estar na próxima, né? E então, e os pais vão desenvolvendo, muitos pais começam a filmar, fazer um arquivo de vídeo dos filhos para o crescimento deles, para poder armazenar isso, e a maioria visando que o filho tenha um destaque, né, no esporte, e não necessariamente né, no caso do futebol, para a gente, aí entraria numa categoria de base e tal, mas lembrar aqui que o futebol é exceção, não existe nos Estados Unidos categoria de base do basquete, não existe categoria de base do futebol americano, do beisebol. A base desses esportes é o high school e a universidade. Então de onde saem os talentos, né? Então, traduzindo aqui para nossa realidade, então, por exemplo, o meu filho que joga basquete num clube social aqui, aí ele estaria jogando pela escola dele. Essa é a base esportiva dele. Ele começa nessa idade dos 10 anos, antes de entrar no high school, ele joga em algum clube local, tem muitos campeonatos locais, ligas, todas as cidades nos Estados Unidos organizam ligas
dos mais variados esportes. Então, cada menino ou menina estão jogando em ligas locais, os diferentes esportes. Quando eles entram na high school, eles começam a jogar pela high school, né, que é a escola, o colégio, e aquele esporte, e aí continuam se destacando, né? O Jordan é um exemplo disso, né? Que ele foi da high school, teve jogador que foi draftado direto assim que terminou a high school, enfim. E aí eles na universidade eles são selecionados, ganham bolsa, não pagam nada, é uma universidade que pode custar 300, 400 mil dólares para a família ter que pagar, que é um dinheiro bastante alto. E uma vez que eles se destacam na universidade, aí o nível da universidade se você assiste o basquete universitário, o futebol americano universitário, é um nível muito alto, né? Então, eles já preparam para o basquete entrar na NBA, para entrar na NFL no futebol americano, na MLB no beisebol. E é dali que saem os principais talentos, né? O Dallas Mavericks agora teve a primeira escolha do draft e escolheu o Cooper Flag. Exatamente, que é um jogador de 18 anos que fez 1 ano de universidade e já foi draftado, porque dizem, eu não acompanho tanto o basquete, mas dizem que ele é um fenômeno. Não, parou o país, né? Exato. E o futebol, por ser um esporte mais globalizado, aqui existe a distância que eu falei do nível de basquete universitário e futebol americano universitário, ou beisebol universitário. Mas o futebol nosso universitário para a MLS existe uma distância muito maior, por conta da categoria de base. Então, o futebol é um esporte muito mais global do que todos esses outros, né? Então, você no basquete, você não dificilmente, né, tem o Luka Doncic, que estava aqui, que é da Eslovênia, você acha o Dirk Nowitzki, que é um alemão, o Paul Gasol, o espanhol, tem vários exemplos, né, os nossos, Varejão, o Leandrinho, etc. Mas no futebol você pode ir em Gana, achar um super talento, você pode ir no Japão, você pode ir na Escócia, na Eslovênia. Então o futebol é muito mais globalizado do que qualquer outro desses esportes. Existe no mercado no futebol mundial uma categoria de base que prepara o jogador para o próximo nível. E aí, em 2008, os times da MLS, que foram criados em 96, começam a base deles. Ou seja, a base no futebol americano tem pouco mais de... Não tem 20 anos. Exato, não tem nem 20 anos, tem 15, 16 anos. Eu queria juntar 2 pontos que você tocou em situações diferentes, que é a questão né, do esporte de base americano ser 100% ligado a instituições de ensino, cada uma no seu grau, com a questão de comportamento dos pais. Aqui no Brasil, a gente começa a ver um movimento ainda tímido. Recentemente, a Federação de Vôlei de Santa Catarina criou regras rígidas, protesto contra a atuação de pais e torcidas. Como é que é nos Estados Unidos? Como é que é essa relação deles? Porque quando você me fala que você já começa a perceber um comportamento agressivo de pais em jogos de base, ao mesmo tempo, provavelmente você está num ambiente escolar, universitário, que seja, de educação, né, de forma geral, como é que o americano vê isso? Como é o que tem acontecido por aí? O interessante aqui do mercado americano é isso, assim, imagina eu vindo do Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu começo a competir com universidade. Assim, o jogador que está terminando high school, que está na minha base aqui, ele começa a receber proposta de bolsa financeira dos Estados Unidos, de universidades americanas. E uma das primeiras coisas que me falaram quando eu cheguei aqui, falaram, olha, quando você for oferecer um contrato profissional para um jogador, precisa estar muito seguro que ele vai ter uma carreira no futebol. Porque se ele tem a possibilidade de ir para uma universidade, ter um diploma, e aqui, este país permite que, mesmo tendo esse diploma universitário, ele pode, via draft, entrar e ter uma carreira profissional depois, só com um diploma na mão. Então, e quando você assina um contrato profissional, você perde o direito de jogar por uma universidade. Você perde o status de amador e passa a ser profissional.
Então, assim, só para te dar um exemplo, tem um jogador aqui, chama Tanner Tessman. O Tanner, ele é da nossa base, e aí em 2020 a gente traz ele ele joga 2019 pelo nosso time B é campeão. 2020 a gente sobe ele para o profissional, ele começa a treinar, mas sem assinar contrato. E a gente vê um potencial muito grande nele. Eu chamo os pais dele, e isso é em janeiro de 2020, né, antes da pandemia. Tá. E eu chamo os pais para conversar, e ele está com uma proposta de bolsa 100% da Clemson, que é uma das maiores universidades americanas. O CT da Clemson é melhor ou igual ao Real Madrid e Juventus. E ele tem bolsa integral de futebol e bolsa para ser kicker do futebol americano nessa universidade. E os pais, alto nível, bem financeiramente, assim eles, mais óbvio que é uma economia enorme numa faculdade caríssima. E eu chamo os pais e a gente senta, eu e o treinador, a gente senta e fala, olha, a gente está muito convencido que ele vai ter uma carreira no futebol, a gente acredita muito nele, a gente queria oferecer um contrato. E o menino, claro, 16, 17 anos, ele louco ele não quer estudar, ele quer continuar a carreira ali no futebol que ele gosta. Só que os pais sabem, assim, e um salário inicial de um kicker na NFL é muito alto já. Sim, sim, sim. Então, tem as regras de a salário gente mínimo, né? teve 3 reuniões com os pais para convencê-los de que valia a pena assinar o contrato profissional. E a gente, claro, a gente vai, assim, esse foi um caso de êxito, contando, mas assim como a gente falou dos casos das Williams lá e tantos outros que dão errado, já aconteceu aqui da gente oferecer e não deu certo. Então falam assim, e principalmente os latinos nascidos aqui, filhos de latinos nascidos aqui, filhos de mexicanos, já tem uma cultura diferente, eles não têm muito, os pais já falam, ó, a universidade não é nem opção para o meu filho, que já é diferente. Eu converso muito com os pais aqui. Então, os latinos, quando já vem esse, a gente muitas vezes assina, só que o menino, de repente, não tem a perspectiva, não vai ter uma carreira no futebol, e aí falaram, olha, acho que ele vai começar a ser caixa do Walmart, ele vai trabalhar de vender flores, limpar carro. Então, porque ele não teve a carreira, ele não teve diploma, e aí, enfim, o Tanner Tessman, como eu estava falando, ele assinou o contrato com a gente, depois de 1 ano e meio a gente vendeu ele para a Itália, por 3 milhões e meio, e agora, faz 1 ano, ele foi vendido para o Lyon da França. Ele está no Lyon, tendo uma carreira ótima, seleção americana. Então, é um caso que, assim, ele estava muito perto de ir para a universidade. E tem outros casos de jogadores que foram draftados e hoje estão na Inter de Milão, estão jogando na Inglaterra. Então, essa diferença que os Estados Unidos propicia para os jogadores, né, porque você ainda assim teve um jogador agora que eu vi, ele postou no LinkedIn, um jogador que foi nosso aqui, ele veio do draft, está com 30 anos, não tinha mais, ele viu que não fazia mais sentido continuar, ele anunciou, agora ele está entrando ele passou começou numa empresa de engenharia, porque ele tem o diploma de engenheiro, e ele começou, então ele é um jogador que foi profissional até os 30, e agora ele está começando uma carreira de engenheiro numa empresa. Então, isso, você ter agora, eu acabei e eu sento sempre com os pais para conversar. Tinham 2 meninos aqui agora que eu não ofereci contrato, porque um com uma bolsa 100% de Harvard, jogar futebol por Harvard e estudar em Harvard, e o peso de um diploma de Harvard. Então, eu sentei com os pais e falei, a gente não tem a convicção que ele vai ter essa carreira no futebol. Então, e os pais agradecem. Eles rejeitam o contrato porque eu quero que ele vá estudar. Então, isso é muito diferente. No Brasil, a gente não tem essa opção. Então, com 16 anos, a gente começa a assinar um monte de meninos, se a gente sabe ou não, para proteger os clubes de, né, assédio. E aqui a gente demora um pouco mais para oferecer o contrato, justamente para ter uma convicção maior se esse menino vai ou não. Se a gente sente, né, e nunca vai ter a certeza se ele vai ter uma. Então, esse relacionamento com os pais que eu tenho aqui nos Estados Unidos é diferente do que era no Brasil, porque no Brasil não tinha essa opção. Então, tem esse conflito, universidade, e depois ainda posso tentar carreira profissional, só que o nível universitário do futebol é bem mais baixo, ele vai ficar atrás daqueles que seguiram a carreira, né, na base, e aí depois vão para o time B e tal, só que eles vão ter um diploma que
muitas vezes pode salvar o futuro deles, né? E você tem um diploma de Harvard, por exemplo, tem um peso incrível. Zanata, vamos encaminhando para o final, infelizmente, porque é legal demais ouvir você e entender as peculiaridades do mercado americano. Eu queria te fazer uma pergunta que me surgiu aqui, que confesso que nem programada estava, mas você acha que o mercado americano hoje, falando de futebol, claro, né? Do nosso soccer, eh, ele é uma alternativa para o garoto de base no Brasil que tá percebendo que não vai passar nesse funil? Eu falo isso não como uma opção menor, mas eu digo como uma opção de vida, porque mesmo que ele não seja um cara aproveitado num time de série A, série B no Brasil, ele tem certamente um nível que consegue jogar em outros mercados, o americano, por exemplo, e transformar a vida dele através do esporte no sentido de que conseguir uma bolsa, conseguir. E como é que esse caminho ele é fácil ou como é que você vê isso? Você acha que é um caminho? Existem algumas empresas no Brasil que elas são especializadas em trazer atletas para universidades americanas. Então, todo ano no draft, que a gente tem o draft aqui uma vez por ano, no final, né, geralmente em dezembro, na lista que a gente recebe dos jogadores, né, e que a gente começa a avaliar, tem vários nomes, né, de jogadores brasileiros que vieram por programas de bolsa, vêm para cá, tal. Para trazer para a base, primeiro você esbarra nas regras da FIFA, né, porque você não pode registrar jogador menor de 18 anos. Então, eu poderia trazer a partir dos 18, né, que é o sub-20. Só que aí já vem uma outra diferença. A nosso último ano da base nos Estados Unidos, para todos os clubes da MLS, é o sub-18. Então, aqui não tem sub-20. A MLS, ela mudou, a gente tem do sub-11 ao sub-18. Depois já é o time B. Porque entende que o menino com 17, 18 anos, que ele já está terminando, é justamente pela peculiaridade do país. Quando você está terminando o high school, ou você vai para a universidade, ou você vai seguir o caminho profissional. E aí o time B já é a sua realidade, é um contrato profissional que você assina. Então, a gente já trouxe alguns atletas jovens para cá, que vieram para o sub-18, que antes era sub-19, e isso mudou faz 2 anos. Mas o tempo é muito curto para ele conseguir expor para uma universidade, pode acontecer, mas geralmente as universidades já vão preparando bem antes As as opções avaliações, de né? bolsa que eles vão dar. E para o nosso time B, aí já é um contrato profissional, e já elimina eles da possibilidade de universidade. Mas, sim, para nós, isso eu converso muito com os principais clubes brasileiros, porque o funil aí ainda é mais difícil, né? A gente... times como Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, Flamengo, os principais clubes do Brasil, você vê o Flamengo é um grande comprador, e aí muitos jogadores da base do Flamengo têm um talento incrível, só que eles não vão ter, porque a régua hoje do Flamengo é muito alta. Para você estar no time principal do Flamengo, a exigência é muito alta. E muitos desses, para mim, eles têm um nível que eles podem ter protagonismo na MLS. Então, isso é um diferencial que eu fico sempre atento por ter a relação aí, por conhecer o mercado brasileiro, para tentar trazer jogadores jovens que estão chegando no limite da base e não devem ser aproveitados nos times principais. Boa. Para finalizar a minha pergunta aqui, minha última pergunta, a gente está com é muito falado no mercado, e obviamente que você seguramente participa desse tipo de discussão, eu queria saber a tua opinião, a questão da formação, do mercado de formação de jogadores no Brasil, sempre com a tendência de que hoje a base não forma mais e o técnico é pressionado para ganhar. Se ele não ganhar, ele é mandado embora, aí ele não tem tempo de formar o jogador e o brasileiro começa a perder um pouco da sua criatividade, da sua característica de jogo, porque tá todo mundo meio que formatando um trabalho e todo mundo acaba trabalhando igual, querendo ganhar o sub-15, ganhar o sub-17, que seja, e com isso a qualidade do jogador vai se perdendo. Qual a sua opinião sobre isso?
E a sua pergunta veio meio a calhar, porque justamente essa semana eu estou fazendo reuniões individuais com cada treinador da base aqui, e mostrando para eles como eles vão ser avaliados, quais são os pontos que eles vão ser avaliados. E eu mostro para eles, ó, ver se em algum desses pontos está resultado, ganhar, campeão, nada. Eu quero, Nada. assim, ponto nenhuma vez. O nosso ponto aqui é que eles têm que preparar o jogador que eles, se é do sub-14, do sub-15, tem que estar preparado para o próximo nível. A gente quer que que eles vão ser avaliados por desenvolvimento, por preparar, por a fidelidade ao modelo de jogo que o clube estabeleceu, né? Eles manterem essa estrutura que a gente quer, a forma como a gente quer jogar, sem tirar a criatividade deles, mas preparando os atletas para o próximo nível, até chegar ao profissional. Então, eu justamente falo isso para eles, que assim, vocês não veem nenhum ponto ali, porque o nosso foco é em desenvolvimento, não é em resultado. Na base. Então, eu acho isso porque o que acontece muitas vezes, e isso aqui também, e por isso que eu estou tendo essas reuniões, porque a gente teve alguns episódios desse, porque o treinador, e é natural, é do ser humano querer ganhar, né? Então, eles acabam colocando os maturadores precoces, né, para jogar, que vão se destacar mais naquele momento, só que não vão chegar. Dificilmente eles vão ter o destaque quando eles chegarem no nível profissional e fisicamente eles não fizeram mais a diferença que eles fazem hoje, eles vão sofrer. Então, acreditar nos maturadores tardios, são jogadores mais franzinos e que vão ter mais dificuldade naquele momento, mas o Neymar, né, você sabe bem como o Neymar, que era um filezinho, né, quando ele começou no Santos, e depois, só que, assim, são jogadores que vão ter dificuldade em certo momento, na questão física, principalmente, nos enfrentamentos, mas eles vão dar, eles são os talentos que vão fazer a diferença e que vão dar retorno desportivo, retorno financeiro para o clube no futuro. É, Então, o acho que é um difícil, risco que a gente corre. mas é o difícil é você encontrar a medida certa num clube popular do Brasil, por exemplo, onde tem a pressão Exato. torcida e política, e você dá respaldo. Eu, no final das contas, acabo inocentando os técnicos, e tendo a culpar mais os gestores, os diretores, o presidente, porque eles que deveriam dar o respaldo para isso. Aí o técnico, no final das contas, joga o jogo ali, precisa do emprego e. E Duda, lembra que aqui, por isso que aqui é muito mais fácil. Aqui, o futebol é o quarto esporte do país. Hoje já passou o hóquei. Então, Sim, tá atrás de futebol americano é disparado, basquete, e bem. beisebol, e aí vem o futebol. A atenção da mídia com os times de futebol da MLS, assim, exceto Miami, óbvio que Messi e tal, mas assim, a atenção da mídia com a gente, o reconhecimento das pessoas do jogador é muito diferente do que é no Brasil, muito diferente. Então, a torcida também, existe a questão da educação, da cultura aqui, de entender que o esporte não é você não vai ganhar o tempo todo. Então, tudo isso facilita que a gente possa planejar, sair do imediatismo que é no Brasil, do resultadista, e você ir para um médio e longo prazo e conseguir planejar coisas que para o clube vão ter sucesso mais lá na frente, que não vão ter resultado agora, mas você planta semente para lá na frente você colher o resultado. Então, isso aqui nos Estados Unidos, eu que vivi clubes grandes no Brasil e sei da pressão que é, como você perde no domingo, é o desespero, e depois tem jogo na quarta, e você não consegue sair daquele Aquela bolha, vício né? ali, né? Daquela bolha de que, assim, não dá para pensar nada um pouquinho além do prazo. Então, aqui sim tem um respaldo muito maior, um ambiente profissional, com donos que entendem essa realidade, e isso facilita muito o trabalho de um gestor na minha posição. Bom, amigo, vamos terminando aqui. Eu quero, antes de terminar, te dizer que eu tenho um apoiador dessa iniciativa, que é uma loja aqui de Santos, a ON. Acredito que ela é criada depois da tua parte. Você não morava em Santos, você não morava mais em Santos, mas é uma loja multimarcas. É o Giuliano, um amigo que tem apoiado a gente ajudando com a estrutura, e ele me ajudou também com um presentinho, uma lembrança para todos aqueles que estão participando. Ó, eu vou te mostrar aqui na câmera, depois eu mostro aqui, ó. Obrigado. Vou te enviar
o link para você comprar, porque ele tem um marketplace onde ele vende ali todas as marcas dele. E ele fez essa gentileza comigo, dando essa lembrança. Mas é que vindo da loja dele é um presentaço para todos os meus convidados. Eu quero te agradecer demais aí pelo teu tempo. Sei o quanto que a tua vida aí, a vida no futebol em todo, não é tão fácil para achar, mas te agradeço a atenção, o carinho de sempre. Torço muito por você, espero que você tenha um futuro, pelo menos até 27, né? Que é o teu contrato aí, 27, não é isso? E depois você volte pro futebol brasileiro, que o futebol brasileiro sente falta de cabeças pensantes como você. Obrigado, Duda, obrigado pelas palavras e obrigado pelo convite de novo de participar aqui. É sempre muito legal bater esse papo com você. Várias outras coisas que a gente podia falar, pena que o tempo é corrido, mas, enfim, espero que esse seu projeto aí tenha muito sucesso e que, numas próximas vezes, a gente continue conversando sobre essa relação futebol, pais e desenvolvimento de atleta, que é muito legal. Não, certeza. Vamos conversar e se Deus quiser, pessoalmente, que é o melhor. O André Zanota participou hoje com a gente. E ele é um cara que você não vê muito aí, mas cuidado que numa janela dessa ele aparece no teu time, tá bom? Anota o nome dele aí, porque toda janela o nome dele é ventilado em um monte de lugar, tá? Obrigado, até o próximo episódio, um grande abraço. Esse foi mais um episódio da série Crescendo Junto com Seus Filhos. André Zanota, muito obrigado, amigo, pela sua participação. Falamos muito sobre a base do futebol americano, sobre a base do futebol brasileiro, mas principalmente o quanto que a educação faz a diferença na vida dos jovens atletas. Grande abraço, até o próximo. GOAT.